23 de outubro de 1944, 07:45. Complexo de guarnição abandonado, Leyte, Filipinas. Kim Sununyi se encostou na parede de bambu, ouvindo o som de botas rangendo pelo pátio do quartel. Durante 3 anos, aqueles sons significaram que a violência estava chegando. Mas esses passos eram diferentes, mais pesados, mais deliberados, acompanhados de vozes falando uma língua que ela não reconhecia. Pela fresta na parede, ela vislumbrou uniformes verde-oliva, em vez do caque familiar de seus captores. Soldados americanos moviam-se com cautela pelos prédios abandonados, armas abaixadas, mas prontas. Quando um deles se aproximou de seu esconderijo, Sun-hee fechou os olhos e se preparou para o que viesse. Senhora. A voz era suave e incerta. Está tudo bem. Somos americanos. A senhora está segura agora. Para mulheres que haviam sobrevivido anos no sistema de estações de conforto do Japão, a libertação não chegou como triunfo, mas como incredulidade, a descoberta chocante de que a sobrevivência era possível, que a dignidade podia ser restaurada e que estranhos podiam oferecer gentileza após anos de crueldade sistemática. O sistema de exploração. O sistema militar de estações de conforto operava em todo o Império Japonês desde 1932, recrutando à força mulheres da Coreia, da China, das Filipinas e de outros territórios ocupados. Dezenas de milhares de jovens, muitas ainda adolescentes, foram enganadas com promessas de trabalho em fábricas ou simplesmente raptadas de suas casas e levadas para instalações militares remotas. As estações seguiam um padrão organizacional brutal, projetado para isolar as vítimas de qualquer possibilidade de fuga ou resgate. Localizadas em complexos militares distantes de populações civis cercadas por guardas e operadas sob rigoroso sigilo, criavam condições de controle total sobre as mulheres presas. Em 1944, enquanto as forças americanas avançavam pelo Pacífico, essas instalações haviam se espalhado por todo o Império Japonês de Manchúria, as Ilhas Salomão, onde quer que as unidades militares japonesas exigissem serviços considerados essenciais para o moral e a disciplina das tropas. As mulheres mantidas nesses locais ouviram repetidamente que ninguém jamais viria buscá-las, que o mundo exterior as havia esquecido e que a morte era a única saída. O condicionamento psicológico era tão sistemático quanto o controle físico, destruindo a esperança, até que a própria ideia de sobrevivência parecesse impossível. A aproximação da libertação. À medida que as forças americanas varriam os territórios ocupados pelo Japão em 1944 e 1945, começaram a descobrir evidências do sistema de estações de conforto. Relatórios de inteligência mencionavam mulheres mantidas em instalações militares, mas a real extensão e natureza de seu cativeiro só se tornaram claras quando a libertação de fato ocorreu. O tenente-coronel Robert Hayes comandava o avanço do 32º Regimento de Infantaria por Leyte. Sua unidade esperava encontrar militares japoneses e possivelmente trabalhadores civis nas instalações inimigas. A descoberta de mulheres coreanas e chinesas no primeiro complexo que eles asseguraram chocou até os soldados veteranos que achavam já ter visto tudo o que a guerra podia produzir. Nós as encontramos escondidas nos prédios dos fundos, relatou Reis ao quartel-general da divisão. Dezenas de jovens claramente não filipinas. Estavam apavoradas conosco, não saíam, até que nossos médicos se aproximassem lentamente e oferecessem comida. Levou horas para convencê-las de que não iríamos machucá-las. A reação das mulheres à libertação revelou os danos psicológicos de um cativeiro prolongado sob um sistema criado para destruir sua vontade de resistir ou esperar resgate. Anos de condicionamento as haviam ensinado a ver todos os soldados como ameaça, acreditando que qualquer mudança de circunstância significaria tratamento ainda pior, não melhora. O primeiro contato. Os encontros iniciais entre as forças americanas libertadoras e as sobreviventes das estações de conforto exigiram paciência e sensibilidade extraordinárias. Mulheres que aprenderam que a sobrevivência dependia de submissão total
eram incapazes de confiar de imediato em seus supostos salvadores. O soldado Daniel Martinez foi um dos primeiros a entrar no complexo onde Sununni e mais 15 mulheres haviam sido mantidas. Seu conhecimento de espanhol permitiu uma comunicação básica com as Filipinas, enquanto gestos e tom de voz tiveram de bastar para as coreanas e chinesas. Elas não olhavam diretamente para nós, lembrou Martinez décadas depois. Ficavam ajoelhadas no chão com a cabeça baixa, como se esperassem ordens ou punição. Quando tentei ajudar uma delas a se levantar, ela recuou como se eu fosse bater. Partia o coração. As reações dessas mulheres revelavam um condicionamento que as ensinara a interpretar qualquer atenção masculina como prelúdio de violência. Seus corpos mostravam sinais de desnutrição, ferimentos não tratados e doenças sem cuidados médicos. Mais devastador ainda era o dano psicológico à destruição sistemática do amor próprio e da esperança que o sistema de estações de conforto fora projetado para provocar. A crise médica. O pessoal médico do exército que examinou as mulheres libertadas documentou condições que chocaram até médicos militares experientes. A desnutrição era generalizada com muitas mulheres pesando menos de 36 quilos. Doenças sexualmente transmissíveis, não tratadas, feridas infectadas e evidências de traumas físicos repetidos exigiam intervenção médica imediata. A capitã Helen Morrison, enfermeira do exército designada para o hospital de evacuação em Tacubán, viu-se cuidando de mulheres cujas necessidades médicas ultrapassavam tudo para o que seu treinamento a havia preparado. Além dos danos físicos, havia o trauma psicológico que se manifestava em comportamentos que tornavam o tratamento difícil. Elas não se despiriam para o exame, não comiam a comida que oferecíamos, não dormiam deitadas, documentou Morrison em suas anotações médicas. Elas tinham sido condicionadas a esperar que qualquer interação com figuras de autoridade envolvesse dor ou humilhação. Ganhar sua confiança exigia uma paciência que nem sempre tínhamos tempo de oferecer. A equipe médica desenvolveu protocolos específicos para tratar as sobreviventes das estações de conforto, reconhecendo que procedimentos médicos padrão poderiam desencadear respostas traumáticas. Os exames eram conduzidos apenas por profissionais do sexo feminino, sempre que possível, com intérpretes culturais presentes para explicar os procedimentos e obter consentimento significativo para o tratamento. A linguagem da cura. As barreiras de comunicação criaram desafios adicionais no cuidado de mulheres que falavam coreano-chinês e vários dialetos filipinos. As forças de libertação incluíam poucos integrantes que falassem essas línguas, exigindo abordagens criativas para estabelecer compreensão e confiança básicas. A sargento Grace Kimura, uma intérprete nipo-americana do Serviço de Inteligência Militar, tornou-se crucial na comunicação com algumas sobreviventes. Sua habilidade de falar japonês permitiu que traduzisse para as coreanas que haviam sido forçadas a aprender esse idioma durante o cativeiro. Elas ficaram chocadas ao ver um rosto japonês falando com soldados americanos, recordou Kimura. No começo pensaram que eu fosse outra armadilha, outra forma de controle. Mas quando falei com elas em coreano e expliquei que era americana, que minha família era do Havaí, o medo começou a se dissipar. O processo de estabelecer comunicação revelou a complexidade cultural das origens das sobreviventes. Muitas haviam sido tiradas de suas casas quando adolescentes e mantidas por anos em isolamento, o que as impediu de manter suas línguas nativas ou práticas culturais. O sistema das estações de conforto havia deliberadamente tentado apagar suas identidades junto com sua liberdade. O reconhecimento gradual. A percepção de que a libertação era genuína e não outra forma de engano levou dias ou semanas para penetrar as defesas psicológicas que haviam permitido a sobrevivência no cativeiro. Pequenos gestos de bondade, roupas limpas, comida quente, cuidados médicos, demonstravam lentamente que sua situação havia mudado fundamentalmente. Maria Santos, uma filipina mantida em uma estação em Mindanao,
mais tarde descreveu o momento em que começou a acreditar que a liberdade era real. Uma enfermeira americana me trouxe sabão e água limpa, e depois me deixou sozinha para me lavar. Ela não olhou, não deu ordens. Simplesmente se afastou. Pela primeira vez em 3 anos, eu tive privacidade. Foi quando soube que algo realmente havia mudado. O respeito à privacidade e à autonomia pessoal representado por atos tão simples contrastava fortemente com a vigilância e o controle totais que definiram seu cativeiro. A compreensão gradual de que podiam fazer escolhas, o que comer, quando dormir, como passar o tempo, exigiu uma adaptação psicológica que levou meses para se consolidar. O testemunho da dignidade. À medida que as sobreviventes começaram a confiar em seus libertadores, compartilharam relatos de sobrevivência que revelavam extraordinária resiliência e apoio mútuo em condições projetadas para destruir a dignidade humana. As mulheres haviam desenvolvido redes de cuidado e proteção que permitiram que algumas sobrevivessem quando outras pereceram. As amizades e alianças formadas durante o cativeiro forneceram linhas vitais de sustentação psicológica que tornaram a sobrevivência possível. Mulheres mais velhas protegeram as mais jovens sempre que possível, compartilhando a pouca comida e oferecendo apoio emocional nos períodos mais sombrios. Esses laços frequentemente transcenderam diferenças étnicas e linguísticas, criando comunidades de sobrevivência que mantiveram a esperança quando a esperança individual falhou. Chong Sununmi, uma coreana libertada em Okinawa, testemunhou sobre o apoio mútuo que possibilitou a sobrevivência, tornamo-nos irmãs no sofrimento. A chinesa Li Ming compartilhava o arroz comigo quando eu estava doente. A filipina Rosa nos ensinou a trançar cestos para ocupar a mente. Sem umas às outras teríamos morrido não por causas físicas, mas por perder a vontade de viver. A recuperação médica. A reabilitação física das sobreviventes das estações de conforto exigiu protocolos médicos especializados que abordassem tanto a crise imediata de saúde quanto as necessidades de recuperação a longo prazo. As unidades médicas do Exército desenvolveram programas de tratamento especificamente projetados para mulheres cuja saúde havia sido sistematicamente destruída por abuso e negligência prolongados. A reabilitação nutricional avançou lentamente, pois os sistemas digestivos comprometidos pela desnutrição crônica não podiam tolerar dietas normais de imediato. O pessoal médico aprendeu a fornecer pequenas refeições frequentes com nutrientes escolhidos especificamente para reconstruir os sistemas corporais debilitados sem causar sofrimento adicional. O tratamento do trauma psicológico exigiu abordagens que a medicina militar apenas começava a compreender. Protocolos psiquiátricos padrão mostraram-se inadequados para lidar com um trauma que combinava violência sexual, deslocamento cultural e cativeiro prolongado em condições de total impotência. A restauração cultural. Os esforços para restaurar a identidade cultural e a dignidade das sobreviventes das estações de conforto envolveram mais do que tratamento médico. As forças americanas trabalharam com comunidades locais e organizações internacionais de ajuda para oferecer apoio cultural e linguístico que ajudasse as mulheres a se reconectarem com suas identidades. As sobreviventes coreanas receberam, quando possível, alimentos tradicionais, roupas que refletiam sua herança cultural e oportunidades de praticar atividades culturais que haviam sido proibidas durante o cativeiro. Esforços semelhantes foram feitos para chinesas filipinas e outras sobreviventes, ajudando-as a recuperar aspectos de identidade que o sistema das estações de conforto havia tentado apagar. Serviços religiosos em línguas e tradições apropriadas forneceram apoio espiritual que muitas identificaram como crucial para sua recuperação. A capacidade de praticar livremente sua fé após anos de proibição representou uma restauração fundamental da dignidade humana que transcendia as necessidades físicas imediatas. O desafio do repatriamento. Com o fim da guerra, o complexo processo de repatriar as sobreviventes para seus países de origem revelou desafios adicionais.
Muitas temiam voltar para comunidades que poderiam rejeitá-las por causa de suas experiências, enquanto outras descobriram que suas famílias haviam sido mortas ou deslocadas durante o conflito. Algumas escolheram permanecer nas Filipinas ou em outros lugares, em vez de retornar a pátrias onde esperavam enfrentar estigma social. A vergonha associada à violência sexual em culturas asiáticas tradicionais significava que muitas jamais poderiam reconhecer publicamente suas experiências ou buscar apoio comunitário para seus traumas. As autoridades americanas trabalharam com organizações internacionais de ajuda para oferecer opções às mulheres que não podiam ou não queriam voltar para casa. Esses esforços incluíram assistência para reassentamento, treinamento profissional e cuidados médicos contínuos para aquelas cuja recuperação exigiria anos de suporte. Os testemunhos. O pessoal americano que participou da libertação das estações de conforto forneceu relatos que documentaram tanto o horror do que encontraram, quanto a admiração pela força das sobreviventes. Esses relatos tornaram-se provas históricas cruciais de crimes de guerra que alguns tentaram negar ou minimizar. A capitã Morrison escreveu em seu relatório oficial: essas mulheres sobreviveram a condições que teriam destruído a maioria das pessoas. Sua coragem em reconstruir suas vidas após a libertação demonstrou uma resiliência que inspirou todos os envolvidos em seus cuidados. Elas não eram apenas vítimas, eram sobreviventes que se recusaram a ser derrotadas pelo que haviam suportado. O pessoal militar que testemunhou a libertação enfatizou repetidamente a dignidade e a força que as sobreviventes mostraram quando começaram a confiar em seus salvadores. Em vez de vítimas quebradas, encontraram mulheres que haviam mantido sua humanidade em condições criadas para destruí-la. A recuperação de longo prazo. A recuperação psicológica das sobreviventes das estações de conforto revelou-se um processo para toda a vida que exigia apoio e compreensão contínuos. Muitas lutaram por décadas com sintomas relacionados ao trauma, enquanto outras encontraram maneiras de transformar suas experiências em advocacia por outras vítimas de violência sexual em tempos de guerra. Algumas tornaram-se defensoras do reconhecimento das mulheres de conforto como vítimas de crimes de guerra, trabalhando para garantir que suas experiências fossem documentadas e lembradas. Seus testemunhos forneceram evidências cruciais para a compreensão histórica do sistema de estações de conforto e seu impacto em dezenas de milhares de mulheres em toda a Ásia. Outras escolheram a privacidade e o anonimato, buscando reconstruir suas vidas sem atenção pública para suas vivências durante a guerra. Ambas as escolhas representaram respostas válidas ao trauma, e os esforços de apoio respeitaram seu direito de decidir como suas histórias seriam compartilhadas ou protegidas. O reconhecimento histórico. A libertação das estações de conforto pelas forças americanas forneceu a primeira documentação internacional do programa de escravidão sexual sistemática do Japão. Relatórios militares, registros médicos e depoimentos de testemunhas criaram um registro oficial que mais tarde sustentaria esforços para alcançar reconhecimento histórico e justiça para as sobreviventes. A resposta imediata do pessoal militar americano, fornecendo cuidados médicos garantindo segurança e tratando as sobreviventes com dignidade, estabeleceu precedentes para respostas humanitárias à violência sexual em tempos de guerra, que influenciaram posteriormente o direito humanitário internacional e os protocolos militares. A descoberta de que a escravidão sexual organizada fazia parte integrante das operações militares japonesas chocou as autoridades americanas e contribuiu para os esforços do pós-guerra para estabelecer estruturas legais internacionais que impedissem abusos tão sistemáticos durante conflitos armados. A transformação pessoal. As histórias individuais de recuperação e reconstrução revelaram a extraordinária resiliência de mulheres que se recusaram a permitir que suas experiências de guerra definissem toda a sua vida. Muitas sobreviventes se casaram, criaram famílias e contribuíram para suas comunidades de maneiras que demonstraram o triunfo da dignidade humana sobre a opressão sistemática.
Sunun-hee, que se escondera na parede de bambu naquela manhã de outubro de 1944, acabou se estabelecendo em Seul, onde trabalhou como costureira e criou 3 filhos. Ela nunca falou publicamente sobre suas experiências de guerra, mas sua família sabia que sua força fora forjada em uma sobrevivência que exigiu coragem além da compreensão comum. Sua filha escreveu mais tarde: "Minha mãe nunca nos contou detalhes sobre a guerra, mas podíamos ver a força em suas mãos quando trabalhava a suavidade em sua voz, quando cantava a determinação em seus olhos, quando enfrentava dificuldades. O que quer que ela tenha sobrevivido a fez mais forte, não mais fraca. O legado contínuo. O choque que as mulheres de conforto sentiram com a libertação, descobrir que a sobrevivência era possível, que a dignidade podia ser restaurada, que estranhos podiam demonstrar bondade, tornou-se a base para décadas de defesa e educação sobre violência sexual em tempos de guerra. As sobreviventes que escolheram falar publicamente sobre suas experiências tornaram-se vozes de verdade histórica e justiça internacional. Sua coragem ao quebrar o silêncio sobre a violência sexual durante conflitos armados contribuiu para o reconhecimento global de que tais crimes são ofensas contra a humanidade e não meros subprodutos infelizes da guerra. Os soldados americanos que primeiro encontraram essas mulheres aprenderam lições sobre a resiliência humana que muitos levaram por toda a vida. A descoberta de que a escravidão sexual sistemática era uma política oficial e não um comportamento criminoso individual moldou a compreensão americana de crimes de guerra e da necessidade de responsabilidade internacional. A dignidade restaurada. A libertação das estações de conforto representou mais do que uma vitória militar, foi a restauração da dignidade humana a mulheres que haviam sido sistematicamente desumanizadas por políticas destinadas a reduzi-las a objetos de uso militar. O choque da libertação não estava apenas na sobrevivência, mas no reconhecimento gradual de que elas eram vistas como seres humanos, merecedores de respeito e cuidado. O simples ato de oferecer comida sem exigir pagamento, de fornecer cuidados médicos sem condições e de permitir privacidade sem vigilância, representou mudanças revolucionárias para mulheres que haviam conhecido apenas exploração e controle. Essas cortesias humanas básicas tornaram-se prova de que diferentes formas de relacionamento humano eram possíveis. O testemunho duradouro. Décadas após a libertação, os depoimentos das sobreviventes continuam a fornecer evidências históricas cruciais sobre a natureza sistemática da violência sexual em tempos de guerra e a extraordinária resiliência das mulheres que sobreviveram. Suas histórias servem como advertências sobre as consequências de políticas desumanizantes e como inspiração sobre a possibilidade de cura e recuperação. O choque da libertação que essas mulheres experimentaram, a incredulidade de que a liberdade era possível, de que a bondade podia substituir a crueldade, de que a dignidade podia ser restaurada, permanece como testemunho tanto do horror que suportaram quanto da força que lhes permitiu sobreviver e reconstruir suas vidas. O legado delas não reside apenas na vitimização que sofreram, mas na coragem que demonstraram ao sobreviver, ao dizer a verdade sobre suas experiências e ao se recusarem a permitir que a opressão sistemática destruísse sua humanidade fundamental. O momento da libertação foi apenas o início de jornadas de cura que duraram a vida inteira e demonstraram o poder da resiliência humana sobre a crueldade organizada. Ao lembrarmos o choque da libertação, honramos não apenas o sofrimento delas, mas também sua força. Não apenas sua vitimização, mas sua vitória sobre aqueles que buscaram destruir seus espíritos. Sua sobrevivência tornou-se sua resistência. Sua cura, seu triunfo. E seu testemunho, um presente para as gerações futuras que devem garantir que tal desumanização sistemática jamais ocorra novamente.